Boa noite, é muito bom poder, de alguma maneira, entrar na sua casa agora, a você que está tendo acesso a esse conteúdo, a esse encontro, nesse momento. Tudo é feito com muito temor, muita reverência diante de Deus, para que você e sua família também possam ser alcançados, mesmo em meio à complexidade desse tempo. Eu quero orar com você, ore comigo. Jesus, muito obrigado, porque graça e favor do Senhor tem sido diariamente derramado sobre nós. Obrigado pelo acesso à Tua Palavra, obrigado porque sabemos que, Espírito Santo, mais uma vez o Senhor vai nos revelar o Evangelho e o nosso coração, a nossa mente está à disposição do que o Senhor quiser fazer em nós. Nós nos submetemos à Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A cada ano eu tenho a sensação de que o Natal começa mais cedo. Isso porque a cada ano parece que mais cedo começam a aparecer as cores, os enfeites, enfim, tudo que remete ao Natal. Logo as ruas começam a ficar enfeitadas, as vitrines das lojas, os shoppings, e parece que a cada ano isso acontece mais cedo. Só que a sensação que eu tenho é que neste ano, 2020, esse negócio bateu o recorde. Pelo menos essa foi a minha percepção. Sem brincadeira, eu vi uma loja, e eu vi porque é na rua onde eu moro, e eu passo diariamente por essa rua, eu vi uma loja em outubro, toda montada com artigos só para Natal. Isso no início de outubro. E eu fiquei pensando, o que é que está por trás disso? E ao meu ver, o que está por trás disso é a necessidade de se renovar a esperança. A necessidade de alguma maneira se renovar a esperança. Isso encontra um ambiente propício, porque afinal de contas 2020, um ano turbulento, um ano complexo, um ano onde todo mundo foi pego de surpresa devido à pandemia, e muitos de nós chegamos ao final do ano sem esperança, ansiosos, angustiados, enfim, todos nós, todas as nossas famílias, cada pessoa certamente sofreu de alguma forma os impactos da pandemia. Então sim, existe um anseio, um grito por esperança, e talvez por isso o Natal começa a dar as caras mais cedo, porque Natal comunica sim um renovo de esperança. Obviamente que não os enfeites, não as luzes, não as compras, o consumismo, nada disso tem poder suficiente para renovar a esperança, mas o Natal sim. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Isso significa que Deus tocou a terra, enviando o seu único filho. Essa é a mensagem do Natal. Deus veio ao nosso encontro. Deus veio ao seu encontro. O profeta Isaías vai dizer que a luz invadiu as trevas. Onde existia trevas, viu-se grande luz. É o apontamento para o nascimento do Messias, para o nascimento de Jesus. Deus nos presenteou. Isso é o Natal, esse é o Natal. Eu sei que você sabe disso, sabe desse calendário, você acreditando ou não, o Natal, principalmente no Ocidente, é comemorado historicamente, e todo mundo, por assim dizer, sabe de alguma forma o significado do Natal, quer creia ou não. A maioria de nós sabe que Jesus é o verdadeiro presente de Natal. Músicas cantam isso, enfim, pessoas declaram isso. A questão é, por que, mesmo sabendo que Jesus é o presente do Natal, muitas vezes nós não usufruímos da totalidade desse presente? Muitas vezes nós não recebemos na totalidade os impactos desse presente da vida de Jesus. Eis a razão dessa série, para nós vivermos todo o impacto daquele que nasce no Natal, daquele que envolve o Natal. Sabe, nós vamos precisar abrir o presente, nós vamos precisar começar a tirar Jesus da caixa, e
E essa é a razão do nosso tema. É hora para que você usufrua desse presente que é Jesus, que é o comunicado do Natal. Jesus precisa sair da caixa. A gente precisa começar a olhar para Jesus e de fato perceber quem Ele é, o que Ele comunica, o que Ele faz. Porque somente quando nós tiramos Jesus da caixa e nós passamos a conhecê-lo de fato, dentre outras coisas, nós conheceremos o seu poder transformador. Jesus é um presente que transforma. Jesus é um presente que traz consigo um poder capaz de transformar qualquer realidade. E, gente, nenhuma religião tem poder para transformar absolutamente nada. Absolutamente nada. No máximo, a religião vai servir para formatar, para catequizar, para colocar pessoas numa caixa, para estabelecer marcos de fronteiras e que, de certa forma, causam uma utopia da segurança, uma vez que você está dentro desses marcos de fronteira, mas religião nenhuma serve para transformar absolutamente nada e nem ninguém. Porque o problema de muitas pessoas que vivem inseridos a vida toda num contexto meramente religioso é que quando sai desse círculo percebe que não existe transformação alguma de vida. Eis a crise de muitas pessoas que viveram uma vida inteira de religião e num instante percebem que nada daquilo era real. Mas Jesus, aquele que nasce, o Deus enviando o seu Filho e tocando a terra, é real e é transformador. Querem ver? Se você quiser abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura comigo, eu vou ler o Evangelho de Mateus no capítulo 8, um acontecimento que envolve Jesus e um contexto caótico, um contexto extremamente disfuncional, um contexto de trevas. Mateus 8, eu vou ler do versículo 28 ao versículo 34, o texto diz assim: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles, havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Versículo 33, os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Versículo 34, os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Que ele fosse embora da região. Preste atenção nisso. Jesus chega numa região onde haviam 2 homens, há muito tempo possuídos por demônios. 2 homens atormentados por demônios. 2 homens que a vida deles era tão inserida nessa dimensão de trevas, de escuridão, que eles viviam no cemitério, um lugar que comunica morte. E aí, por causa da presença desses homens, possuídos, no estado em que se encontravam, o texto que nós lemos diz que ninguém passava por aquela região, ninguém podia passar por ali. Era como se aquele lugar fosse interditado por trevas, interditados pela maldade, pela violência daqueles homens a partir do que eles viviam, ou do que vivia neles, demônios, maldade. Acontece, e nós cantamos isso, que diante de Jesus as trevas estremecem. Diante de Jesus as trevas estremecem. Jesus chega, e qualquer realidade de oposição a quem Ele é e o que Ele traz precisa sair. Quando Jesus chega num lugar, tudo aquilo que é oposição a Ele, ao quem Ele é e ao que Ele traz, não tem como, precisa sair. Ele é o Filho de Deus.
E é interessante que os demônios reconhecem isso em Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que traz as realidades do céu para a terra. E é o que acontece na vida daqueles homens. Diante da presença de Jesus, aqueles homens que viviam num cemitério, em meio às trevas, em meio ao caos, em meio à morte, foram completamente libertos. Até aí tudo bem, até aí parece-me que tudo normal, com relação ao que Jesus faz, com relação a como as trevas se comportam diante de Jesus. Mas aí o texto continua, e o texto vai nos mostrar que os homens que cuidavam dos porcos, o texto diz que existe aí uma questão muito, interessante que acontece, porque os demônios, eles pedem para Jesus expulsar daqueles homens, mas os enviar para os porcos, para aquela manada de porcos que estavam ali, e Jesus dá permissão para isso. E existia ali aqueles que estavam cuidando dos porcos, e que vivenciaram todo aquele momento, viram tudo o que estava acontecendo ali. E o texto diz que aqueles que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima. E eles fugiram e contaram a todos o que Jesus havia feito com aqueles homens possuídos por demônios. E a notícia se espalhou, imagine isso, a notícia se espalha. E aí, como resultado dessa notícia que se espalha, a gente lê no versículo 34 que os habitantes da cidade foram ao encontro de Jesus, e quando eles chegaram diante de Jesus, o texto diz que eles suplicaram para que Jesus fosse embora. Isso é surpreendente. Preste atenção, Jesus chegou, a presença de Jesus, e Jesus chegou e libertou a vida de dois homens que eram possuídos por demônios há muito tempo. E não apenas aqueles dois homens, mas Jesus libertou uma região inteira que era interditada pela presença daqueles homens possuídos por demônios. Como nós lemos, o texto diz que aquela região, ninguém passava por ali, tamanha era a violência daqueles homens. Então Jesus não apenas liberta aqueles homens, mas ele também desinterdita uma rua, uma região inteira. Mas os habitantes daquele lugar, ao invés de celebrarem a presença de Jesus e o que Jesus fez, eles suplicaram para que Jesus fosse embora. A pergunta é: o que é que Jesus faz para que essa fosse a reação daquelas pessoas? O que Jesus faz? O que Jesus fez para que aquelas pessoas reagissem dessa forma, chegassem diante dele e suplicassem: ei, vai embora? Sabe o que Jesus fez? E tudo aquilo que envolveu essa ação de Jesus, na verdade, ele mostra, ele comunica, que para que haja transformação em algo, ou em alguém, por meio da sua presença, necessariamente, estruturas estabelecidas e normatizadas são mexidas. É isso que todo esse contexto está nos comunicando aqui. Para que haja uma transformação efetiva em algo ou alguém, mediante a presença poderosa de Jesus, necessariamente, estruturas estabelecidas e normatizadas são mexidas. Jesus, ele abala o status quo, meu amigo e minha amiga. Não tem como, onde Jesus chega, as coisas são mexidas. O estado das coisas. E parece-me que esse não era o interesse daqueles habitantes. Parece que isso não gera naqueles habitantes uma reação de querer isso para a vida deles, querer isso, esse aspecto transformador da presença de Jesus. Eu fiquei pensando muito e mergulhando nesse contexto, e sabe, eu chego a algumas conclusões. Eu chego à conclusão de que o caos instaurado naquela cidade, pela presença daqueles homens possuídos por demônios, se tornou normal. Se tornou normal. Eles estavam lá, ninguém passava por aquela rua, e vida que segue. O caos instaurado se tornou a norma.
se tornou o status quo, se tornou o estado natural e normal daquele ambiente, daquela cidade. Imagine comigo os habitantes recebendo a notícia daquilo que Jesus fez. Imagine comigo, os homens que viram Jesus fazer o que ele fez, espalhando essa notícia. Eu fiquei pensando em algo mais ou menos assim. Aqueles homens saíram correndo, o texto diz que eles fugiram da presença de Jesus e daquele ambiente. Eu fico imaginando esses homens encontrando pessoas pelas ruas e dizendo: ei, sabe aqueles homens violentos que vivem no cemitério? Então, chegou um tal de Jesus, e o que eu vi foi aqueles homens vindo até a presença de Jesus, e Jesus, sem fazer força alguma, transformou a vida daqueles homens. E aí eu fico pensando nas pessoas ouvindo isso e perguntando: mas como assim? Como assim? O que ele fez? Ninguém pode passar por aquela região. Tudo é quebrado, tudo é esmagado, aquela região cheira a morte. O que esse tal de Jesus fez? E os homens então respondendo: olha, nós não sabemos o que ele fez ao certo, nós sabemos apenas que de repente os porcos que nós cuidávamos ficaram loucos e saltaram do penhasco, e os dois homens que nós estávamos acostumados a vê-los malucos, transtornados, violentos, de repente ficaram purificados, estavam transformados, estavam num estado mental de lucidez, enfim, a violência deixou de existir, o caos deixou de existir. A gente só sabe que foi isso que aconteceu, a gente não sabe ao certo o que esse tal de Jesus fez. E é aqui que entra o X da questão: para transformar estruturas estabelecidas, para transformar estruturas normatizadas, necessariamente, essas estruturas são mexidas. E é isso que se tornou uma ameaça. Porque eu posso imaginar essas pessoas ouvindo esse relato, pensando assim: bom, se esse tal de Jesus fez o que ele fez com aqueles dois homens, que ninguém podia chegar nem perto, imagine o que a presença dele pode gerar por aqui pela nossa cidade. Todos nós temos problemas, todos nós temos os nossos caos instaurados, mas sabe, é melhor deixar para lá, do que querer começar a mexer com as coisas, começar a mexer com as estruturas, começar a mexer com as normatizações. Ei, Jesus, você não é bem-vindo aqui, por favor, vá embora. Deixa a gente do jeito que nós estamos. Deixa a gente convivendo com um caos instaurado que já se tornou norma entre nós, já se tornou normal entre nós. Nós não queremos passar por um processo de caos transformado. Jesus, deixa tudo como está. Mas agora eu quero sair daqui um pouquinho do mundo bíblico. E eu quero chegar aí, no seu mundo, aqui, no meu mundo. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é hoje o caos instaurado na sua vida? Qual é hoje o caos instaurado na sua vida? Quais são as suas prisões? Quais são as realidades na sua vida hoje que te aprisionam? Talvez realidades que te aprisionam há muito tempo, há muitos anos. Quais são? Todos nós temos caos instaurado em nossas vidas. Alguns recentes, outros mais antigos, mas todos nós temos. Talvez o seu caos instaurado seja numa perspectiva espiritual. Talvez você seja alguém que vive atormentado espiritualmente, não tem paz de espírito. Talvez o seu caos instaurado seja emocional. Alguém que está mergulhado
emocionalmente num ambiente de caos, num ambiente de morte, num ambiente de disfuncionalidade, de depressão, de tristeza. Talvez o seu caos instaurado hoje seja relacional, tem a ver com uma relação com pessoas. Talvez o seu caos instaurado hoje seja no seu casamento, na sua relação com a sua esposa, na sua relação com o seu marido. Talvez o caos instaurado hoje na sua vida seja dentro da sua casa, na sua relação com os seus filhos, na sua relação com os seus pais. Qual é o caos instaurado na sua vida hoje? Talvez seja físico, talvez seja uma enfermidade física. Todos nós temos caos instaurados, coisas que nos aprisionam. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Quando Jesus chega, preste atenção nisso. Quando Jesus chega, Ele põe fim ao caos. Quando Jesus chega, Ele põe fim ao caos. Meu querido e minha querida, se Jesus chegar, acabou o tempo da liberdade do mal. Onde Jesus chega, o mal não tem liberdade para agir. Isso foi assim naquela ocasião que nós lemos, e isso continua sendo assim hoje. Onde Jesus chega, a maldade perde a liberdade. Onde Jesus chega, as trevas estremecem. Mas sabe, ainda hoje, por vezes, muitas pessoas preferem o preço do caos instaurado do que tudo que vai envolver o caos sendo transformado. Muitas pessoas. Infelizmente isso não é incomum, pelo contrário, é comum muitas vezes as pessoas preferirem o caos instaurado do que tudo que vai envolver o caos sendo transformado. Por isso é hora de tirar Jesus da caixa e usufruir desse presente transformador. Sim, é hora de você começar a se relacionar com Jesus, não nesse âmbito da sua religião, mas diante daquele que nasceu e que as Escrituras dizem que é a luz invadindo as trevas. Para que na sua vida, no seu caos instaurado, Jesus chegue e transforme, seja ele qual for. Ok, pastor, como é que isso vai acontecer? Porque entra ano, sai ano, entra Natal e sai Natal. E existem realidades de trevas na sua vida que elas continuam aí, não te deixando viver, te travando, te aprisionando, não deixando você desfrutar de vida. Jesus nasceu, Deus tocou a terra, veio provisão de vida e vida em abundância. Mas sabe, diferentemente do que nós vimos acontecer no texto que nós lemos aqui, sabe o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos deixar Jesus permanecer no meio do nosso caos. Eu vou repetir, para que você experimente do poder transformador desse presente que é Jesus. É hora de você deixar Jesus permanecer presente em meio ao caos da sua vida e da sua história, seja ele qual for. Porque quando Jesus permanece, quando nós permitimos que Jesus fique, diferentemente do que os habitantes daquela cidade fizeram, eles chegaram diante de Jesus e suplicaram para que Jesus fosse embora, porque eles não queriam que Jesus ficasse em meio ao caos da vida deles, diferente do que aconteceu lá. O que eu e você precisamos fazer é chegarmos diante de Jesus e suplicarmos, não para ele ir, mas para ele ficar. Jesus, fique nesse porão tenebroso da minha alma, no escuro da minha mente, no escuro do meu coração, mas fique no meio do meu caos. Porque quando Jesus fica, as trevas estremecem. Quando Jesus permanece, sabe o que começa a acontecer com as trevas? Elas começam a serem expostas. Deixa eu falar algo para você. Talvez existam trevas na sua vida que você nem sabe
que elas estão aí, mas elas estão te aprisionando. E sabe por que você não sabe? Porque você não deixa Jesus permanecer no meio do seu caos. Porque quando Jesus permanece no meio do nosso caos, não tem como. Aonde a luz chega, as trevas são ofuscadas. Sabe, talvez é tempo de você deixar Jesus permanecer e o caos começar a ser exposto na sua vida. Sem medo. Porque à medida em que Jesus chega, à medida em que Ele se aproxima, as trevas presentes nas nossas vidas, elas começam a ser expostas. Por quê? Porque Ele é a luz que brilha na escuridão. E quando a luz chega, as trevas estremecem, elas não podem permanecer. Deixe Jesus permanecer no meio do seu caos. Não corra, não peça para Ele sair, não tente se esconder. Deixe Ele permanecer, porque quando Ele permanece, as trevas, elas começam a ser expostas. E aí, o segundo movimento que Jesus faz, depois de expor as trevas, Ele começa a mexer no caos. Ele começa a mexer no caos. E eu acredito que tem muita gente que, quando chega nesse momento de Jesus começar a mexer no caos, faz o mesmo que os habitantes daquela cidade fizeram. Jesus, não quero você aqui. Jesus, pode ir embora. Porque mexer no caos, gente querida, às vezes passa por coisas virem à tona na nossa vida. Passa por realidades no nosso caráter começar a ser confrontados. Quando Jesus começa a mexer no caos, isso significa que existe um tempo de alinhamento, existe um tempo onde Ele vai expor as trevas do meu coração e da minha mente, e Ele vai dizer, olha, não dá para você continuar indo para aí, porque aí é lugar de morte, aí é cemitério, aí é escuridão, trevas, é hora de você vir para cá. E esse processo de sair daqui e vir para cá, às vezes, gera impacto no nosso caráter, no nosso ego. E quando Jesus começa a mexer no caos, alguma coisa ou outra começa a talvez doer, a carne começa a querer gritar, e aí a gente fala para Jesus assim, Jesus, vai embora. E aí, a gente continua vivendo no caos. Nada é transformado na nossa vida, nada muda, e o caminho continua sendo um caminho de morte e de destruição. Então eu quero te desafiar, deixe Jesus permanecer em meio ao seu caos, porque esse é o presente do Natal, um Jesus que transforma. Um Jesus que transforma. Ei, é hora de você parar de olhar para Jesus e só lembrar de Jesus lá naquele presépio que está enfeitando aí a sua árvore de Natal e ver aquele semblante daquele menininho, daquele bebezinho bonitinho e começar a entender que aquele que nasceu é o rei que entrou na história, é o Deus que tocou a terra para transformar trevas em luz, para redimir histórias de destruição em histórias de vida. Deixe Jesus permanecer no meio do seu caos. E quando Ele permanece, as trevas começam a serem expostas. E Ele vai começar a mexer no caos, para que um terceiro movimento efetivamente aconteça, que é Jesus transformar o seu caos em vida. Jesus transformar aquele lugar de morte em vida e vida plena. Você quer ser curado? Você quer ser curado do seu caos instaurado? Essa pergunta, ela me fez lembrar uma vez em que Jesus esteve diante de um homem doente, que a Bíblia vai dizer que ele estava doente ali já havia 38 anos. E aí imagina isso. Jesus chega diante de um homem doente há 38 anos. E a primeira coisa que Jesus faz é perguntá-lo se ele quer ser curado. Você quer ser curado? Parece, num primeiro momento, uma pergunta meio sem lógica. Como assim? Perguntar se um homem que está há 35 anos doente, se ele quer ser curado. Por que Jesus faz essa pergunta?
Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque por vezes as pessoas se tornam codependentes de suas doenças. As pessoas se tornam codependentes do seu caos. E elas não querem efetivamente serem curadas. As pessoas se acostumam com um caos instaurado. Famílias se acostumam com uma casa num ambiente de guerra. Casamentos se acostumam num ambiente relacional de guerra, de destruição, de desrespeito. Pessoas se acostumam num ambiente de degradação física, de vício, de caos, de morte. Deixe Jesus transformar essas realidades da sua vida que irão te destruir, estão te destruindo pouco a pouco, e estão te levando para um caminho de morte. O caos instaurado, ele não é bom nunca. Deixe Jesus transformar a sua vida. Mas isso inevitavelmente passa por você permitir que Jesus fique, que Ele se instale no meio do seu caos, que Ele fique. Isso passa por você não pedir para que Ele vá embora, mas para que Ele fique. Qual é o caos instaurado na sua vida hoje? Qual é o caos instaurado na sua história? É espiritual? É emocional? É relacional? É físico? Jesus chegou. É Natal. Deus enviou seu Filho. Ele nasceu. O povo que andava e vivia em trevas viu grande luz. Jesus nasceu. Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus não pecou em momento algum. Mas um dia Ele foi para a cruz. Ele se entregou. Ele deu a vida dele. A vida perfeita dele na cruz se configurou em caos. Num caos cósmico, total. Para que o preço da rebelião fosse completamente pago. A dívida fora quitada. Mas Jesus não permaneceu morto, Ele ressuscitou, Ele vive para sempre, e o seu Espírito foi derramado em todo aquele que crê, naquele bebezinho que nasceu, sendo Ele o Rei do universo, sendo Ele o autor da vida, sendo Ele aquele que gera e traz vida abundante. Creia nisso, e permita que esse presente dado saia da caixa, e se transforme num presente poderosamente transformador para a sua vida, para a sua história, para o caos que está instaurado há muito tempo na sua história. Deixe Jesus permanecer, não queira que Ele se afaste, até porque o amor, a graça, as misericórdias do Senhor, elas são renováveis diariamente. Não corra, não saia da presença. Eu não sei se você é alguém que está afastado, né? Se encaixa dentro dessa configuração de pessoas afastadas. Eu não gosto muito desse negócio, porque por mais que você esteja afastado, Deus continua presente. Mas talvez você é alguém que, por N fatores na sua vida, deixou de se relacionar com Jesus, deixou até mesmo de acreditar. Mais uma vez, não se trata de uma religião, se trata do poder de Deus para transformar qualquer caos instaurado em vida. Qual é o caos instaurado na sua história hoje? Jesus chegou, e é hora de você dizer: Jesus, eu vou deixar. Jesus, eu vou deixar que o Senhor fique. Que o Senhor fique. Jesus, eu quero, Jesus. Eu quero que o Senhor fique no meio do meu caos. E que enquanto o Senhor fica, enquanto a sua presença se manifesta, eu quero, Senhor, que onde houver trevas em mim, haja luz do Senhor,
Eu quero, Senhor, que as trevas do meu coração, da minha mente, trevas que talvez ninguém mais saiba, eu quero, Senhor, que na sua permanência, essas trevas sejam expostas. E eu quero, Senhor, eu permito, eu deixo, eu quero passar pelo processo do Senhor mexer nas trevas, do Senhor mexer no caos. Porque eu quero, Senhor, ser transformado. Eu quero, Senhor, ser transformada. É Natal. Jesus é o presente. Tire-o da caixa e experimente um presente transformador na sua vida, na sua história. Não há caos instaurado que fique diante da presença poderosa e transformadora de Jesus, que quer te dar vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, porque usando o clichê, Natal comunica que o Senhor nasceu, mas o presente é nosso. E obrigado porque que baita presente o Senhor é. Um povo que andava em trevas e não conseguia encontrar solução, viu grande luz. O Senhor nasceu. Obrigado porque é Deus tocando a terra, é a luz tocando as trevas e fazendo-as estremecerem. Obrigado, Jesus, porque não há caos instaurado que seja mais potente do que a sua presença. E nós não queremos fazer como os habitantes daquela cidade que viu a presença poderosa do Senhor e diante da presença poderosa do Senhor preferiu o caos instaurado. Não, nós não queremos suplicar para que o Senhor vá embora, nós queremos suplicar para que o Senhor fique em meio ao caos, ofusque o caos, mexa no caos e transforme o caos. Eu oro por cada pessoa que está nos assistindo agora, para que o medo dê lugar à fé. Em nome de Jesus, Senhor. Trevas sejam estremecidas agora. Em lares, Deus, onde as trevas têm dominado, relacionamentos, Deus, que têm vivido debaixo de trevas, agora, em nome de Jesus, que o caos instaurado seja ofuscado e transformado em vida. Casamentos sejam restaurados, relacionamentos sejam restaurados. Eu oro, Pai, por causa emocional na vida de pessoas agora. Tristeza, em nome de Jesus, dê lugar à alegria, à paz. Eu oro, Deus, por causa espiritual, em nome de Jesus, qualquer realidade de opressão agora, seja desfeito dentro de lares, de casas, de famílias, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.